Aula 34. Vencedor. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Precisamos nos esforçar para triunfar sobre o mundo, a carne e o diabo. É necessário compreender também que a vitória sobre esses três grandes inimigos deve se dar diariamente. E isso significa que a vitória de hoje não garante necessariamente a vitória de amanhã. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O campeão de Deus. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Todos nós estamos no mundo exposto a muitas pelejas, e é realmente enorme a pressão vivida pelos crentes. Além das lutas normais que todo ser humano enfrenta, os cristãos também precisam batalhar continuamente contra uma carne desejosa pelo pecado, um mundo que favorece a impiedade e o diabo que insta ao mal. Assim, fica-nos evidente a importância de aprendermos as estratégias divinas que nos instrui a como ser um campeão, mesmo vivendo em um mundo mergulhado em impiedade. Não nos restam dúvidas de que este mundo está muito mal e quase inteiramente imerso em crueldade e falta de amor. Mas apesar de tudo isso, a Bíblia nos anima. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É desejo de Deus que alcancemos plena vitória sobre os problemas que nos cercam. Para tanto, precisamos nos conscientizar sobre os nossos inimigos e o que fazer para vencê-los. Não importa a ameaça que nos façam ou a força que possuem, pois Deus nos garante a vitória. Sei que não há batalha fácil, porém é certo que em Deus venceremos e tomaremos posse da nossa promessa. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. A Bíblia aponta 5 principais coisas que podem provocar a derrota de um cristão. Primeiro, o coração mal direcionado. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos. Alimentar o coração com as paixões mundanas é o caminho mais rápido para a destruição. É preciso cuidar muito bem do coração, a fim de evitar as tribulações. Segundo, a boca desenfreada. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Muitos abismos estão sendo escavados por línguas ferinas e que não cessam de julgar. É certo que uma palavra proferida não mais voltará ao seu comunicador, e suas consequências podem ser desastrosas. Muitas são as vidas que se encontram enfermas por palavras que lhe foram dirigidas ou que fez uso de palavras desastrosas. Terceiro, o pecado não confessado. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. O pecado não somente levará vidas ao inferno, mas também tem sido o agente responsável
por trazer o inferno para dentro das pessoas. O homem precisa reconhecer seu caminho mau e, sinceramente, se arrepender dele. Do contrário, nunca experimentará da genuína felicidade e prazer oferecidos por Deus. Abandonar o pecado, confessando-o a Deus, é garantia de sermos perdoados e, consequentemente, vencedores. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quarto, o perdão não liberado. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão é uma forma de conserto para se ajustar ou reconectar aquilo que por algum motivo se rompeu ou se perdeu, neste caso, a comunhão. Por toda a Bíblia se ouve sobre o perdão. Perdoar fala de remissão de culpa, dívida ou pena. Fala de absolvição e de benevolência. Perdoar não é somente um bem que praticamos para nós, mas para todo o reino de Deus. Motivo pelo qual somos estimulados a liberar perdão incondicionalmente, e não somente quando desejamos, se é que almejamos vencer as investidas do diabo. Quinto, uma alma ferida. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Nada nesta vida impede tanto o progresso ou sucesso de um homem quanto uma alma enferma. A alma pode ficar doente quando é alimentada pelo ódio, amargura, rancor e inúmeros outros sentimentos errados. Dada a complexidade do homem interior, torna-se um pouco difícil diagnosticar de imediato a causa da enfermidade na alma, motivo pelo qual é importante que se procure os conselheiros cristãos para se obter ajuda. Se você deseja ser um vencedor, é preciso buscar a cura interior, pois a verdadeira força não é a externa, mas sim a que vem de dentro de nós. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Os 3 inimigos diários do cristão. Primeiro, um mundo a ser enfrentado. Glória, fama, riquezas, poder e etc. Esse é um inimigo que coloca em risco nossa plenitude de vida a todo o tempo, visto estarmos expostos a ele diariamente. O mundo, como nosso inimigo, trata-se de fato do sistema ora tão corrompido e não do planeta em si. O mundo odeia aqueles que pertencem a Deus e, com sua injustiça, vícios, falsas amizades e etc., procura nos enfraquecer em nossa caminhada com Deus. Pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Devemos enfrentar o mundo A. Com o pensamento em coisas santas. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. B. Inconformados com ele. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. C. Sem firmar alianças com os mundanos, pois que comunhão tem a luz com as trevas. Segundo, uma carne a ser dominada, paixões desenfreadas, concupiscência, instintos, etc. A carne é um terrível inimigo, pois devido à sua fragilidade, corrupção e necessidade, está sempre se inclinando para o mal. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Só é possível dominar a carne A. Vivendo no espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito. B. Aniquilando sua vontade. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. C. Subjugando-a. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Terceiro, um inimigo a ser resistido. Tentações, acusações, setas e etc. Trata-se do diabo e seus ardis. Esse ser, desde o princípio, tem se esforçado para destruir a criação divina. A verdade sobre esse agente maligno é que ele nunca desiste das suas más ações. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Após o homem ser restaurado por Deus, é certo também que o diabo se levantará para tentar frustrar essa nova vida. Contudo, a Bíblia nos instrui sobre como obter vitória na luta contra ele. É possível derrotar o diabo. A. Sujeitando-se a Deus e o resistindo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. B. Não dando legalidade às suas ações. Não deis lugar ao diabo. C. Vigiando e orando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Conclusão. Ser um campeão na vida é, sem dúvida, o objetivo de todo ser humano. Os que alegam não desejar isso ou estão mentindo ou fora de si. É normal e profundamente certo desejar vencer, além de que este é o anseio divino para os fiéis. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A fim de obter vitória, é importante a compreensão de que muitas vezes sou parte do problema, ou ainda, que a frustração pode ser oriunda
de minha própria escolha e ação. Quem abrir uma cova, nela cairá. Esse entendimento certamente me fará adquirir uma visão mais madura e realista da vida cristã, impedindo-me de simplesmente acreditar que a culpa pelas tragédias e dificuldades seja de Deus ou ainda somente do diabo. É preciso assumir as responsabilidades de nossas próprias ações. Do contrário, permaneceremos caindo em buracos abertos por nossas próprias mãos. Definitivamente, o homem precisa aceitar o fato de que colherá o fruto daquilo que plantou. Porque semearam ventos e cegarão tormenta. Precisamos nos esforçar para obter vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. É necessário compreender também que a vitória sobre esses três grandes inimigos deve se dar diariamente. Isso quer dizer que vencer hoje não garante necessariamente a vitória de amanhã. É preciso estar vigilante diante de cada nova oferta que se apresentar em nosso caminho e nunca baixar a guarda. O que for nascido de Deus pode estar certo da vitória, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.